Olá! Estamos de volta com mais uma aula de Sociologia e vem comigo para ver sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem, estratificação e desigualdade social. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho como que a sociedade já se dividiu, como ela ainda se divide e o porquê que essa divisão gera possibilidade ou impossibilidade de mobilização social. Então são alguns módulos, nesse primeiro é uma introdução, e depois vocês procurem as outras aulas em que vai ter sistema de castas, que é um tipo de estratificação, o sistema estamental e o que a gente vive hoje, que é a sociedade de classes, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa introdução pelo começo. Vamos lá. Bom, primeiro para a gente entender o que é estratificação social. São camadas, tá? Então, para vocês não esquecerem mais, vamos lá. Quando eu falo de extrato de tomate com X, eu estou falando do suco do tomate, né? Eu estou tirando a essência do tomate. Quando eu falo de extrato de tomate com S, eu estou falando de cortes de tomate, camadas. Então, toda vez que vocês verem extrato com S, são as camadas sociais, neste caso sociais, tá? Como é que isso é feito? É uma distribuição das pessoas em grupos, em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Ou seja, eu tenho uma sociedade montada que há uma camada em cima, hierarquicamente vai descendo ou subindo, essas camadas de pessoas, de grupos, ou politicamente formados, ou economicamente formados, ou por status. Isso a gente vai entender um pouquinho ainda nessa aula, tá? Mas há uma hierarquia. Hoje a gente vive, por exemplo, classe A, classe B, classe C, tá? E uma responde, de certa forma, a outra nessa interligação da sociedade, ok? Continuando. Então vamos ver agora como é que se dá essa distribuição. Ela pode ser pela sua posição social, a posição que você ocupa naquela sociedade, tá? Pela sua atividade, a atividade que você exerce, a importância dessa atividade ou o status que ela carrega, pelos papéis que você desempenha em determinada estrutura social e os graus diferentes de poder ou de prestígio que você tem. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso, analisando esta pirâmide aqui das classes, tá? Então, primeiro a gente tem aqui a classe A, a classe que está acima, tá? Que a gente vai chamar da classe mais alta da pirâmide social. Então, a classe com mais prestígio, dependendo da sociedade, com mais dinheiro, ou dependendo da estrutura social que a gente está falando, que desempenha alguma profissão ou algum papel de muita importância, tá? Aqui no meio a gente tem a camada B, que é a camada média, seria a classe média daquela sociedade, que não tem tanto prestígio, às vezes desempenha um papel importante numa estrutura social, mas lhe falta prestígio ou economicamente não é reconhecida como uma classe das mais importantes. E por último, a classe C, que seria a classe baixa dessa pirâmide, tá? Que muitas vezes economicamente sustenta essa pirâmide. Prosseguindo. Nós vamos tomar por base a sociedade que nós vivemos. Deixa eu sumir daqui, senão vocês não conseguem ler. E nós vivemos na sociedade capitalista, tá? Então as posições sociais são determinadas basicamente pela situação dos indivíduos no desempenho das suas atividades produtivas, tá bom? Ou seja, na produção, naquilo que ele consegue arrecadar do que ele produz. Por isso, no topo da nossa sociedade capitalista, a gente vai encontrar os grandes empresários, os donos de terras e os banqueiros. É importante a gente frisar para vocês que muitas vezes a gente trata como burguês, né, como uma classe superior, aquele empreendedor pequeno que tem um comércio. Então vamos dar um exemplo aqui, o tio que vende coco na praia. Ele não é o dono, ele é dono do seu comércio, tá? Mas a produção dele, ela depende que alguém plante, ela depende de alguém que tenha uma grande quantidade de plantação de coqueiros e revenda isso, tá?
ele depende muitas vezes de empréstimo de banco para sobreviver. Então não é ele que está nessa classe alta que a gente está falando. A gente está falando de grandes proprietários, tá? Nem mesmo o CEO, o maior diretor de uma multinacional, que ganha um salário muito alto, ele pode ser considerado dessa classe de proprietários, porque ele é um profissional ali dentro, ele não é o dono daquela empresa, muitas vezes o dono nem é do próprio país. São empresas multinacionais em que o dono é de um outro local. Então, quando a gente fala de classe alta, gente, nós estamos falando dos grandes proprietários. Nós estamos falando dos donos de terras latifundiários, que são donos de uma quantidade enorme de terra, tá? A gente está falando de banqueiro, que tem uma reserva de dinheiro muito grande, tá? A gente precisa tirar essa impressão que a gente tem que qualquer pequeno empreendedor é de alta classe ou é um grande proprietário. Tá? É preciso galgar muito para se alcançar esse espaço. Nós temos uma porcentagem muito pequena de grandes milionários no Brasil, tá bom? Então, continuando. Essas pessoas que estão no topo, então, dispõem de uma grande quantidade de capital, ou seja, de dinheiro ou de meios de produção, tá? Na base, a gente vai encontrar os trabalhadores, que vão ter unicamente a sua força de trabalho. É isso que eles têm para oferecer. Dentro dessa mesma sociedade, os indivíduos podem desempenhar outros papéis e alcançar novas posições sociais, que podem ser relacionadas ou com a religião que eles praticam, ou um partido que eles militam, ou as funções sociais que eles desempenham, ou até a própria profissão que eles exercem. Então, por exemplo, eu não tenho... não sou dono dos meios de produção, sou um trabalhador comum, uma pessoa simples, não tenho nenhum privilégio, estou lá na classe baixa, não tenho um status profissional ou de produção de dinheiro, de capital, que me coloque numa parte alta dessa pirâmide. Porém, na religião que eu tenho, eu sou um missionário, um pastor, um líder naquela religião. E ali, naquela estrutura social religiosa, eu estou acima na pirâmide. Ou se eu pertenço a um partido político e eu sou o diretor desse partido, não precisa nem ser um partido político, né? Uma organização de militância, sei lá, pelos direitos, um sindicato. Nesse sindicato eu sou o presidente. Eu ali também tenho um status mais alto naquela estrutura social, eu estou acima da pirâmide, tá bom? Então, é para vocês entenderem que vocês podem ser colocados em várias posições dentro de uma sociedade. Às vezes de maior destaque, às vezes de menor destaque, tá bom? Então vamos prosseguir aqui para a gente entender um pouquinho mais os tipos de estratificação da sociedade. Bom, a estratificação ela pode ser do tipo econômica. Vai ser definida pela posse dos bens materiais. Quanto você tem, tá? A distribuição de bens ela é pouco equitativa. Isso faz com que haja pessoas ricas, pobres ou em situação intermediária. Então, como eu falei para vocês no começo, no Brasil, e não só no Brasil, mundialmente, o número de pessoas ricas é muito pequeno, tá? E essas pessoas que estão na classe mais alta, economicamente falando, né, da estratificação econômica, ali permanecem, porque essa divisão é muito pouco equitativa, ou seja, não tem igualdade na divisão. E aí as pessoas pobres se multiplicam e as pessoas ricas vão permanecendo na camada em que estavam. Também pode ser do tipo política, estabelecida pela posição de mando na sociedade. Geralmente as pessoas mais ricas detêm mais poder. Por uma série de fatores, tá? Porque elas têm mais influência, então elas conseguem mais votos, se a gente falar numa visão democrática. Por que a maioria das pessoas que estão no parlamento, os deputados, os senadores, são pessoas que já têm já se encontravam numa classe mais alta? Porque eles têm mais poder de influência, tá? De conhecer pessoas, de receber votos. Porque algumas vezes porque a pessoa tem mais condições de estudos e de ter uma argumentação melhor na hora de se portar e convencer os outros, tá? E o que acontece? A sua posição política também é uma maneira de você estar mais alto na hierarquia social.
E se você já está mais alto na hierarquia econômica, há uma facilidade de você ter mais poder e também estar mais alto na hierarquia política. Acontecem exceções? Em todos os casos acontecem exceções, mas é o mais comum da gente ver. E aqui também a estratificação do tipo profissional. É baseado nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Veja, não é o grau de importância que a sua função tem para a sociedade. É o grau de importância que a sociedade atribui à sua função. Então, se eu perguntar agora para vocês aqui, eu dou duas opções para vocês serem na vida, tá? Vocês vão ser grandes empresários de uma multinacional de refrigerante. Vão estudar para isso, fazer economia, gestão, ADM, o que vocês quiserem. Ou vocês vão ser lixeiros. Dificilmente alguém vai responder que quer ser lixeiro, porque é uma profissão desmerecida pela sociedade. Mas se faltar um grande gestor de uma multinacional de refrigerante, ninguém vai morrer por causa disso. Agora experimenta ficar 2, 3 dias sem, uma semana, vamos colocar assim, sem recolher o lixo. Problema de saúde, problema de movimentação, problema de infraestrutura, de tudo. Então, são eles sim profissionais imprescindíveis para a sociedade, embora não tenha a valorização social, tá? Então, quando a gente fala de profissões, médico, juiz, até jogador de futebol hoje em voga, né, youtuber, são profissões que têm status. Então, a sociedade valoriza não tanto por ela ser imprescindível, mas porque há um status agregado, tá bom? Vamos continuar. Bom, para a gente finalizar o nosso tema, 2 adendos aqui que eu deixei para vocês. Aspectos econômico, político, social e cultural de uma sociedade estão interligados, bem como os vários tipos de estratificação. Que é mais ou menos o que eu expliquei aqui para você, que muito bem você de repente ser como profissional estar na classe mais baixa, mas em alguma função que você desempenha está na classe mais alta. E a gente vai entender isso melhor quando entender mobilidade social vertical e horizontal, que seria bem para frente um dos nossos últimos módulos. Mas para vocês entenderem que numa sociedade não é nada muito definido assim. A gente tem interligações, tá bom? E por último, ao longo da história, o aspecto econômico tem sido mais determinante do que outros no processo de estratificação social e na caracterização da sociedade. Nós vivemos numa sociedade capitalista. A palavra capitalista vem de capital, de dinheiro, de o que eu ganho com a minha produção. Então, evidentemente, com o passar do tempo, a sociedade ela vai estar muito mais determinada pelo que dividida pelo que as pessoas ganham, né, pelo que as pessoas representam economicamente, eu diria até hoje em dia, pelo poder de consumo dessas pessoas, do que por outra coisa. Então vocês vão aprender nas próximas aulas que, por exemplo, no sistema de castas, a religião era muito levada em consideração. No sistema estamental, o prestígio que você tinha, quem tinha mais dinheiro, mas não era nobre, não tinha relevância. Hoje, o que vale é o seu poder de consumo, o seu poder de compra, o seu capital. Tá bom? Então, essa foi a primeira aula de estratificação social e desigualdades sociais, e eu espero vocês nas próximas aulas referentes ao mesmo tema. Muito obrigada, fiquem bem e foco nos estudos.